Inclusive o óleo da unção, que eu fiquei de te dar, esqueci, Ah, tá. né? Deixar aqui do teu lado. É feito com a arte do perfumista, né? De acordo com a receita de Êxodo. Os tabernáculos, utensílios e tudo mais. Então, normalmente isso daqui, você não pode fazer de uma regra, né? Mas a unção quebra o jugo. Muitas vezes eu coloquei óleo na minha mão, né? E quando dava a mão para alguém que estava endemoniado, o demônio se manifestava. Só que nem sempre acontecia isso, né? Uma vez o demônio me enganou. Ah, é? Aí eu passei um aperto. Como assim? Bom, passa, né? Faz parte da experiência, tentativa e erro, né? É. Então, sempre dá tempo de contar? Claro. Então tempo. beleza. Não temos tempo. Temos... Tá liberado. Tá com sono já? Então vamos Não. ficar aqui. Até, então beleza. Depois eu vou voltar para o lance da Irmandade. Tá bom. Não deixa eu esquecer o fio. Eu fui chamado para fazer uma libertação de uma jovem adolescente, tinha uns 14, 15 anos. Libertação seria um exorcismo? Um exorcismo, isso. Tá. Um exorcismo, melhor dizendo. Né? E os pais insistiram muito comigo, né? Mandaram e-mail, tudo, estavam... E aí eu orei, falei com Deus, falei, tá, Senhor, vou ou não vou? Porque às vezes eu ia e não era demônio, sabe? Era outra coisa. A pessoa fingia para chamar atenção, né? Então... Você vê que não é demônio, mas aquele dia eu senti de Deus que o negócio era um demônio mesmo, né? Então eu fiz um jejum e tal, chamei mais 4 intercessores para ir comigo, aqueles que eu não queria ir sozinho, né? Aqueles 4 não puderam ir, né? E eu convidei outros 4, né? E eles também não puderam ir. Aí outros 4 se apresentaram, né? Você vê o negócio, a batalha já estava aí, né? Já estava acontecendo antes de você já chegar estava lá. aí. Aí os 4 que se apresentaram, eu conhecia a vida deles, eles estavam com a vida toda estrumbicada, sabe? Né? Eu falei, cara, não dá, tua vida não tá muito reta, você tá lutando, aí tá se acertando, né? Não, mas nós vamos, Deus usa assim mesmo, Deus não usa instrumento sujo. Né? Que nem o médico fazer uma cirurgia, ele não pega um bisturi contaminado, ele tem que usar uma coisa que tá purificada, né? Porque senão, através deles, eles podiam te atacar, o demônio podia te atacar, né? Sim. Aí ficava complicado, né? Então, no final das contas, eu orei junto com eles, né? E eu senti de Deus, ok, Deus permitiu que eles fossem para dar uma lição neles, né? Para que eles aprendessem algo, para que eles vissem uma possessão demoníaca verdadeira. Porque a gente não vê, olha, eu em 22 anos de ministério, eu só vi 5 vezes possessão demoníaca. Só? De verdade, só. Meu Deus! Porque você vê na televisão... todo dia. Todo dia. Mas você reparou como é que o demônio fala? É sempre o mesmo sotaque, tudo errado. Nós não vai sair dela, vai fazer bater a cabeça, cair da bicicleta, Eu sou o demônio, aquela voz. Pois então não é demônio, né? Não é. Pessoa ensaiando ali, mal ensaiado ainda, Total. né? Aí, beleza. Quando eu cheguei na casa, eu fiz o velho truque, né? Ungi minha mão com óleo, né? Dei a mão pra menina, não aconteceu nada, né? Eu falei, ué, que estranho, né? Normalmente aconteceria. Normalmente aconteceria, mas não aconteceu nada, né? Aí, tudo bem, começamos a conversar, né, com o pessoal e não aconteceu nada. Aí foi chegando a noite, tomamos um chá, conversamos de trivialidades. Quando chegou a noite, era umas 7 horas da noite, mais ou menos, não era horário de verão, então 7 horas estava escuro. E aí, de repente, a gente tá para ir embora, a menina começa a se contorcer, ela ficou numa posição que, pelas leis da física, né, desafiava a lei da física. Pode ser específico? Ela se contorceu e ela ficou uma quebra de... ela ficou torta, bem torta para trás, assim, com as mãos torcidas, assim, e não caía. Ou era uma excelente contorcionista, né? Aí, e falando uma voz um pouco diferente, né? Uma voz mais grave, falando assim, eu vou matar todos vocês. Eu já tava na rua... com o meu celular ligando pra minha mulher, pega todas as coisas, a gente vai mais longe possível. Pois é. Fala a verdade, mandíbula. Né? A mulher se contorcendo e falando com a voz. Isso aí eu já tô com 5 quarteirão de distância. Eu também, já. cara. Pô. Mas eu não podia deixar você não pode, lá, você é o não cara... Posso. Pois e meu nome eu zelar. Exatamente. Né? O nome eu zelar, né? Isso na porta, você tava na porta pra sair já? Não, eu tava me despedindo, né? Não tava nem perto da porta, não dava nem pra correr. Então... E você observa sinais, pupila completamente dilatada, né? Tem músculos faciais que a gente não tem controle, repuxou os músculos faciais, mudou o semblante daquela menina, olhava fundo, dentro dos olhos mesmo, e falava, eu vou te matar, ninguém vai sair vivo daqui. E de repente começou a dar uma piscada na luz e apagou a luz.
Lembra aquela época que rolou uns apagões na cidade? Claro, Foi essa época aí. Tá. Rolou um apagão no bairro da Liberdade. Não é que acabou a luz, apagou, breu. Quando você vai orar para expulsar um demônio, fazer um exorcismo, digamos assim, olhos abertos, porque o bicho vai te atacar. Só olho aberto, não fecha o olho não, que é vacilo. Caramba. Né? Fica com o olho aberto. Né? Mas naquele momento, olho aberto ou fechado não fazia diferença, estava tudo escuro, né? Aí eu falei para os intercessores, bom, essa é a deixa, né? Momento de vocês intercederem. E silêncio, né? E o demônio falando, eu vou matar. Interceder o quê? Interceder, orar. Orar, tá. Ora, intercede, ora aí, né? E nada, silêncio por parte deles, né? Silêncio absoluto. E o pai e a mãe desesperados, ai Senhor, né? Salva minha filha, liberta minha filha. E escutava, né? Vou matar todos vocês. Então, meu instinto de preservação, eu sou mestre em Kung Fu, né? Então, eu falei, eu preciso me proteger. Então, eu encostei numa parede, falei, bom, por trás ele não vem. Porque a sensação que eu tinha é que ele ia dar a volta, falar no meu ouvido, te peguei, né? E grudei na parede e fiquei ali, né? Senhor, escuro. Né? No escuro total, Senhor, me protege, me guarda. Começaram a voar algumas coisas perto de mim. Eu não sei se ela estava jogando ou era tipo poltergeist que estava voando. Eu não vi. Né? Mas bati parecia uma panela, pem aqui, pem ali, né? Aí eu reuni toda a minha fé nesse momento e falei, Senhor, me protege, me guarda, a situação está estreita, olha, eu invoco a tua palavra que 1000 panelas caiam de um lado, 10.000 do outro. Mas você falando em voz alta? Falando em voz alta. Oração é em voz alta, orar, falar. Ah, é? Jesus falou, Deus disse, houve luz, então oração muda assim, não tem tanto poder. Você fala, verbaliza. Jesus subiu no monte para orar. E ele falou, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Todavia seja feita a sua vontade, não a minha. Né? Por que então, que a oratória. Você falar, a oração ser silenciosa, ela tem menos poder? Não que tem menos poder, mas o demônio não tem a capacidade de ler o seu pensamento. Né? Então é bom para ele escutar. Para ele escutar, porque a palavra diz que a espada do Espírito que nós temos é a palavra. Então eu tenho que verbalizar a palavra não falada não é palavra, né? Então eu verbalizo, né? Me protege, me guarda, tal. E de repente acenderam umas lanternas ali na casa, a menina estava caída no chão, né? Meia mole, eu cheguei perto dela com um certo receio, né? Tipo assim, você cutuca com um pau primeiro, né? A distância, mas ela estava normal, não estava mais possessa, chorou. E aí eu fiquei sabendo que ela fez aquela brincadeira da tábua Ouija. Sei. Né? E ela passou um pouco dos limites ali, aí a gente orou por ela, tudo, e foi de boa. Por isso que eu falei que eu não vou fazer esse negócio, já te falei. Eu não faço a brincadeira do copo. O copo é zica. Não faço, pra quê? O pessoal no chat aqui tá chamando o Daniel de John Constantino e Tupiniquim. Cara! Pois é, Tupiniquim. Ou ele expulsava o demônio na palavra, ou então no Kung Fu, velho. Já pensou o cara chegando no... o John Constantino. Mas o demônio é forte, meu. E tem uma força brutal. Na igreja, já vi criança arrastando adulto, cara. É força brutal, meu. Não tem explicação. Qual é a explicação? Energia dele. Ele drena a energia dele no seu corpo e essa energia potencializa toda a sua força. Eu vou falar de umas experiências minhas, assim. Pode falar. Minha mãe também era muito católica e tal. E uma vez também mandaram um cara pra lá que a princípio estava endemoniado. E ela trouxe pra sala. E a mesma coisa. Aí me deu a mão esquerda, assim, pra cumprimentar. O rosto dele, cara, eram umas expressões muito estranhas. Pois é, sinistro. Não dá pra explicar. Não dá, só vendo. É uma coisa meio de filme, assim, sabe? E aí você fica com medo. É normal ter medo? É normal ter medo, mas é melhor que você não tenha medo. Confiar em Deus, o Senhor me protege, me guarda. Porque se você tiver medo, ele, como se fosse assim, ele fareja o teu medo. É que nem o cachorro. Sim. Se o cachorro consegue, imagina o demônio. Ele percebe as suas ondas cerebrais que estão com medo. E aí ele ganha vantagem nisso. Entendi. E nesse caso, eu não entendo o óleo. O óleo é uma ferramenta. Por que o óleo tem o poder de tirar um demônio de uma pessoa ou de... Ele não é só o óleo, né? O óleo pode ser usado, é uma das armas, uma das ferramentas que a gente tem, né? Ele foi usado para ungir o tabernáculo, os utensílios do tabernáculo, os reis, né? Sacerdotes. E ele tem um perfume que é o perfume de Deus.
É incrível isso, é um perfume de Deus. Agora, vale pontuar que tem gente que eu já vi em libertação fazendo bobagem com óleo. Tipo assim, vai fazer um casal e esse casal foi muito promíscuo, né? Fazia swing, né? Aí as pessoas pegam e indicam, olha, vai lá no banheiro, agora você vai se ungir com óleo, as suas partes íntimas. Não pode fazer isso, tem canela nesse negócio. Vai cair na mucosa, vai queimar. Nossa. Aí a pessoa volta, tá queimando, mas para queimar mesmo. É o fogo de Deus. E não é. Não é, simplesmente uma reação que... pode rasgar aí, não tem? Mas é isso que eu queria entender, depois voltar Mas é uma arma, porque a unção quebra o jugo. Mas o crucifixo, que nem a gente vê em filme, tem poder também, a água benta... Não. Mas já viu, Você né? pode, digamos assim... mas eu vou entrar em outro mérito. O melhor mesmo é o óleo. É o óleo? O óleo é o melhor. Porque o demônio, os demônios, eles respeitam? Respeita, porque é a receita de Deus. Deus mandou fazer essa receita. É feito de acordo com a arte do perfumista. A matéria-prima vem de Israel, leva 40 dias para preparar. E tem o perfume de Deus. É um perfume, acho que tá tapado aí, Cara, né? eu conheço esse perfume. Tem que tirar isso daí. Isso me lembra igreja, alguma coisa mesmo. Eu acho que... E é que ele tá tapado, né? Tem mas dá pra sentir mesmo assim, ó. Né? Dá, mais fraquinho, mas dá. É mais forte? Mais forte que isso. Então, contado esse a parte de John Constantine, você falou que viu teve 5 manifestações só Só que eu vi pra valer, de verdade. Só que é o suficiente pra uma vida, né? Tá bom. Eu vi, tá bom, eu sempre vi de longe, eu nunca participei, até por medo ou por não me sentir preparado, porque tem isso também. Você não se sente preparado, né? E a época que eu fiz curso de libertação, foi a época que eu mais tive sonhos e mais tive medo na minha vida. Mas será que não é porque falavam muito sobre o assunto? Pode ser. Ficava no seu E eu sou muito sugestivo. Eu tenho uma mente muito sugestiva. Tem a ver, né? Tem a ver. Quanto mais você pensa sobre o negócio... Sim, sim. Meu Deus do céu, que medo que eu tinha. E aí, voltando ao lance da Irmandade, remonta... Ela remonta desde a época da Mesopotâmia, dos Sumérios especificamente. Isso é o quê? Sumérios, 3.000 anos. Antediluviano ou não, 3.000 antes de Cristo. 3.000 antes de Cristo. É antes de Torre de Babel? A Torre de Babel, eles acreditam que ocorreu na Mesopotâmia através dos chamados zigurates. Eram torres escalonadas que eles faziam. Depois elas se desenvolveram para algo chamado Etemenanque. E é curioso que essa forma piramidal fizeram no mundo inteiro. Quem que ensinou isso para os caras? Sem ter contatos. Sem ter contato. Os astecas estavam fazendo, os incas, maias, na Guatemala, egípcios. Porque tudo. Parece que alguém ensinou. Parece a mesma entidade. Que até o pessoal fala que são os extraterrestres, né? Tem essa teoria. Dizem que tem a teoria dos extraterrestres, né? E a outra, qual que é? A espiritual? A outra, eu acredito que foi entidades que ensinaram a engenharia para ser feito aquilo ali. E qual a função? Eram templos, grandes templos? Eram grandes templos que canalizavam grande quantidade de energia. Grande quantidade. Né? Inclusive, eu tenho um vídeo meu chamado uma série, O Poder das Pedras. Né? Os sacerdotes usavam pedras nas suas vestes. Né? 12 pedras. Pedras preciosas. Pedras preciosas, 12. Né? Só que as pessoas acham que pedra, que cristal é do diabo. Na verdade, o diabo ele demoniza, né, o cristal, fala que isso aqui é do diabo, isso aqui é místico, para que você não use aquilo. Os sacerdotes usavam aquilo como propósito, não era só para enfeitar, não. Né? Porque aquilo tem capacidade de absorver energia negativa, de devolver energia negativa. Era uma blindagem. Estava bem no peitoril. Né? Era como se fosse uma couraça ali, protegendo o coração, os órgãos vitais. Então tem muita coisa interessante nisso. Mas a Irmandade ela remonta desde a época da Mesopotâmia, né? E foi gradual. Né? Esses rituais foram evoluindo gradualmente, chegaram entre os celtas, os sacerdotes druidas, os celtas também. Depois foi evoluindo até que chegou, né, hoje no que é chamado de alta magia. Né? Teve os Illuminates, depois os Illuminates tem uma vertente dos Illuminates evoluiu e entrou para o chamado de Irmandade, que é a alta magia. E essa alta magia tem um único propósito: preparar o mundo, a plataforma mundial, para o governo do anticristo.
Então, Mas eles lá no vão começo colocar... já tinha esse plano? No começo, não. Era... Foi gradual. Em revelação gradual. Que nem ninguém sabia, no cristianismo, ninguém sabia quem era Jesus. Começaram a Foi falar... gradual. Foi gradual. Gradual. Vai vir alguém... É isso. E aí, quem é esse... E que são, na verdade, que é o anticristo. Eles treinaram 9, acho que até o Rina falou isso aqui. Né? Treinaram 9, né? Porque não sabe se alguém morre, se alguém se converte, se alguém desiste, né? E uma coisa curiosa, quando eu ainda estava fazendo parte da seita... Até quando você ficou lá? Eu fiquei com até quase 26 anos de idade. Tá. Né? Eu entrei com 17, fiquei até quase 26. E eu teve um pastor chamado João Carlos Marques, né? Ele teve uma experiência que eles chamam de arrebatamento. Poderia ser levado em espírito, como Paulo foi levado ao terceiro céu, né? Ao paraíso. E nessa experiência, isso ele gravou, né? E eu não sabia, fiquei sabendo depois que eu me converti, que falaram para mim. Isso daí, achei muito curioso, eu tenho esse vídeo gravado, né? Inclusive está num vídeo meu, chamado O Beijo do Escorpião. Eu coloquei esse trechinho, né, dele. Ele falou que ele conversou com Jesus, que ele foi arrebatado, conversou com Jesus, e Jesus falou para ele o seguinte, falou, olha, você espera que daqui a pouquinho, né, um dos discípulos de Satanás vai se converter, né, e você vai saber quem ele é. Quando você encontrar com ele, você vai saber quem ele é. Ele comentou isso, comentou em alguns vídeos. E aí, quando me converti, ele soube que eu tinha me convertido. E ele teve plena certeza que era eu. Ele gravou até num vídeo isso, né? Falando, puxa, eu sabia. Então, esse é o Daniel. Então, assim, eu vejo que mesmo quando eu estava perdido, sem horizonte, sem sequer pensar em Deus, né? Deus estava olhando por mim. Deus estava cuidando de mim. Deus estava se preocupando comigo. Então, às vezes, você acha que você está num buraco tão escuro que não tem mais saída. Aí eu começo a aprender algumas coisas, né? Nessa vida tudo passa. Tudo passa. As coisas boas vão passar, as coisas ruins vão passar, tudo vai passar. E eu sempre tinha tido vitória no satanismo, né? Nos feitiços. Aí encontrei um cara que o feitiço não pegou. Não funcionou, porque era um homem de Deus. E eu nunca tinha visto um homem de Deus até então. Nunca tinha encontrado. Aí o feitiço não funcionou. Qual era o feitiço? Eu fiz um feitiço para matar ele. E é possível isso? Bom, a permissão de Deus, né? Eu sempre coloco com a anuência de Deus. Mas ele passou por uma situação bem delicada, né? Eu lancei um feitiço para matá-lo. Mas era um inimigo seu ou alguém não, pediu assim, para você? eu namorava com uma menina e ela era cristã, né, evangélica. Mas ela era um namoro assim, não era sério, nada, né? E ela, então, uma vez, ela acho que viu algum livro meu, eu tinha as coisas do satanismo, né? E eu escondi, mas ela ficou cismada e quis marcar um encontro com esse pastor para ter uma conversa comigo. Eu pensei, encontro, vou acabar com ele, pronto, fiz o feitiço contra ele a noite inteira, ritual, vem de rigoroso, o negócio vai longe. Ritual é rigoroso? É rigoroso, um monte de detalhe, né? 6 horas de ritual, pronto, vou matar o cara. Aí eu fui no encontro. Fui no encontro, o cara não foi. Eu pensei, pronto, morreu. Aí no dia seguinte eu estou na empresa, eu trabalhava numa empresa onde o diretor era um satanista, então tive uma ascensão bem meteórica ali, eu era gerente de operações financeiras, e aí tocou meu telefone, né, era a secretária da igreja. Olha, o pastor não pôde ir, eu pensei comigo, né, bom, claro, defunto não vai a encontro, né. Ela falou, mas ele teve um problema, né, ele bateu o carro, né, mas olha, não aconteceu nada com ele, glória a Deus, não tem nenhum arranhão nele, né? Eu falei, puxa, me dá seu nome aí que eu vou fazer um feitiço contra você também, né? Aí fiz outro feitiço, errei alguma coisa, aí chamei mais 5 feiticeiros para me ajudar. Falei, vamos somar forças. Aí cada um na ponta do pentagrama, aquela coisa toda, né? Tinha pentagrama, tudo? Sim, tem pentagrama, hexagrama. O hexagrama que pensam que é a estrela de Davi, não tem nada a ver com a estrela de Davi, não, nadinha. Isso é um símbolo pagão, antiquíssimo, remonta, tem tudo quanto é lugar no mundo. No meu Insta tem lá um estudinho sobre isso, vai dar uma fuçada lá. Você chamou reforço? Chamei reforço, tinha certeza que o cara ia morrer, né? Fui lá de novo. Aí o cara tá atrasando. 1 hora, 2 horas, já tô indo embora. Falei, o cara não vem. Aí o cara apareceu. Quando o cara apareceu, olha, diante de Deus, eu tive medo daquele cara. Nunca tive medo de nada na minha vida.
mas aquele cara me deu medo, pavor, sabe? Fisicamente falando, eu derrotaria ele em 15 segundos, né? Eu estava no ápice da minha forma de arte marcial. Mas ele tinha alguma coisa nele, a sensação que eu tinha é que se eu tocasse nele, eu caía. Né? Era um campo, uma energia, alguma coisa, uma força, eu não sei como explicar isso. E ele falou, eu falei, pastor, você chegou atrasado, eu preciso ir embora. Né? Eu só queria ir embora, eu só pensava em fuga. Né? E ele falou para mim, não, deixa eu orar por você, é rapidinho. Eu pensei, bom, ele vai orar. Sua namorada estava junto ou não? Não. Ele falou, só rapidinho, ok? Só um pouquinho. Eu pensei, ok, ele ora e eu vou embora, né? Aí eu subi na sala pastoral, entrei, ele entrou atrás de mim e trancou a porta com a chave. Eita. Quando ele entrou com a porta com a chave, eu já olhei para a janela, né? Eu vi que tinha grade na janela. Eu falei, pô, tem como sair. Não tem, eu tenho que ter um pijama de uma listra para passar por lá, né? Aí eu falei, pastor, eu estou sentindo que eu não quero mais orar. Mudei de ideia, né? E ele pôs a mão na minha cabeça. Eu só lembro de ter visto uma mão crescendo assim, apaguei, cara, apaguei. Caramba. Aí eu caí no chão, acordei já no chão, né? A sala dele estava toda revirada, o nó da gravata estava na nuca já, né? E ele calmo, sereno, sabe? Calmo, falando baixo, né? E eu vejo que eu estava todo arranhado, minha roupa estava rasgada. Aí, de repente, apaguei de novo, voltei, apaguei, voltei. Até que chegou uma hora, eu estava caído no chão e eu estava na minha própria consciência. Ele me ajudou a sentar na cadeira, explicou o que tinha acontecido, né? E falou, olha, hoje você tem uma nova vida com Jesus. Né? E naquele momento, eu senti a paz que transcende o entendimento. Eu nunca tinha sentido isso na minha vida. Nunca tinha provado o que é paz, né? Eu achava que paz era o ter as coisas, ter o poder, ter o dinheiro, ter aquilo. Mas eu fui invadido de uma paz que eu não tenho como explicar, não tenho vocabulário, né? E abracei ele com toda a força que eu tinha, né? E falei, pastor, pelo amor de Deus, ora por mim, porque vão querer me matar. Sempre fui ensinado que satanismo não tem volta, que vão acabar comigo, eu vou morrer, né? E ele falou, calma, né? Não vai nada acontecer com você. Orou, eu terminei aquela oração, estava assim, prantos, né? Chorando muito. Saí na rua todo feliz, eu queria assim evangelizar até o cachorro, sabe? Dar um beijo na boca dele, cachorro, Jesus te ama. Cheguei em casa, tinham 2 sacerdotes do satanismo, somos sacerdotes, que me incomodaram muito depois. Um deles ligou, a gente deu o nome de Zórdico no livro. O nome de? Zórdico. O nome era Zodamerano, são todos nomes místicos deles. E eu peguei e falei para o Zórdico, poxa, eu encontrei Jesus, sabe, cara, nós estamos errados, nós erramos, né? E ele falou, não, você errou, né? Você tem um encontro com a gente amanhã, que seria no dia seguinte, eu teria um ritual para fazer, teria um rito para fazer naquele dia, e ele falou para mim, não, nós vamos buscar você na sua casa, você tem que cumprir esse ritual, você prometeu, né? Você colocou teu sangue no altar, né? Prometendo que você ia fazer parte desse ritual. E eu pensei, eu não posso fazer parte disso, eu aceitei Jesus, tenho que ir embora. Eu peguei minha bicicleta, morava na Pompeia, pedalei até o Parque do Ibirapuera, perto do batalhão do exército ali, parei na frente, falei, cara, vai me pegarem aqui, né? Aí parei a bicicleta, comecei a falar com Deus do jeito que eu sabia, eu não sabia orar. Eu falei, Deus, o senhor lembra de mim? Olha, eu sou Marcelo, né? Eu não era Daniel. Então, eu sou Marcelo, olha, eu moro na rua tal, número tal, né? Eu tenho 26 anos, meu RG, CPF, passei toda a ficha para Deus, passei específico, vai que Deus erra de proteção, né? E aquela noite passou e não aconteceu nada. E é claro, depois teve uma perseguição, teve ameaça, aconteceram uma série de coisas que a gente narra nos livros, né? Mas hoje eles não me incomodam mais. Né? Não me incomodam porque eles achavam que o livro ou o meu testemunho fosse despertar a igreja, isso não aconteceu. Então eles desdenham disso, né? Desdenham. Alguns deles às vezes me escrevem tudo, né? Tem muita confiança de que eles estão fazendo... que eles estão no certo e pronto, não me incomoda. Hoje o meu inimigo sou eu. Em frente ao espelho. Todo dia, sabe? Lutar contra a minha carne, contra a minha vontade, meu pecado. Da carne diz não, meu espírito diz sim, né? E vice-versa. E você falou que na sua empresa, por exemplo, o seu chefe era satanista. Você entrou por causa disso ou você Entrei descobriu? por causa dele, sim. Eu já fazia parte da Irmandade. Se ajudava. É que nem a maçonaria, também se ajuda.
né? Então me colocaram num cargo, tive uma ascensão meteórica ali. E você falou sobre sangue. Por que sempre os sacrifícios, os trabalhos envolvem sangue, envolvem morte? Porque o sangue ele é vital, né? O sangue é vital para o seu corpo, para a sua vida, né? Então Jesus derramou o seu sangue, então você também derrama o seu sangue para o diabo. Jesus deu o sangue dele por nós, você dá seu sangue para o diabo, né? Então você faz um corte e tudo. Fizeram uma marca em mim, assim, no meu ritual de iniciação. Sabe aquele jogo Quake? Quake? Quake. Ah, sim. Conhece? Ele é um U assim, com duas coisinhas, né? É o mesmo símbolo do euro. Se inverter assim, é o euro também. E é um símbolo satânico. Depois eu te mostro no meu celular. É um símbolo satânico. Tem um filme que mostra esse símbolo, né? É o mesmo que fizeram na minha mão aqui, que não dá para ver tão bem, tão direito. Não. Né? Tem que ver de perto, depois te mostro. Então, eles perseguiram, incomodaram durante um tempo, depois viram que não dava mais, cansaram. Para entrar nessa comunidade, o que você faz? Você é escolhido. Você não escolhe, você é escolhido. Ah, não é qualquer um. Não, eles me escolheram. quer entrar, ele não pode entrar. Não é assim. Não, tem que ser escolhido. Tem que ter. Graças a eles Deus. escolhem por traços numerológicos, cabalísticos, astrológicos. Sangue. E pelo fato também que eu fui gerado dentro de uma questão específica. E você não precisou fazer uma série de testes, de provações? Não, eu passei por o que eles chamam de escola de iniciados, só para entender a doutrina. Né? E o que você entendeu dessa doutrina? Eles te confundem a cabeça. Você acaba acreditando que o diabo é bom e Jesus não é bom. E o argumento mas que argumento que ele tem para te falar que o diabo é bom? Eles colocam que Deus é ruim. Por exemplo, Deus permite, né, a pandemia. Deus permite a doença. Deus permite o estupro. Crianças morrem inocentes. Deus é mau. No Velho Testamento, eles pegam muita coisa do Velho Testamento. O povo ia atacar uma cidade, matava todo mundo. Matava mulher, matava criança, matava até os animais. Não deixava ninguém vivo. Então Deus é mau. E vocês faziam sacrifícios lá? De animais? Tinha sacrifício na Irmandade, não? Eles sempre... A moeda, né, de troca sempre é sangue. Troca com quem? Você está trocando com quem? Com uma entidade. Uma entidade. em busca Você está dando uma coisa para ela te dar outra, é isso? Para te dar outra. É uma troca. Então, um preço. Se você dá alguma coisa para essa entidade, ela usa isso para alguma coisa. Esse sangue... É energia vital, eles se alimentam dessa energia vital. Alimentar é o quê? Alimentar, que eu vou usar um exemplo claro. Né? Existe uma substância, já deve ter falado, adrenocrome. Não. Não? Adrenocrome que eu vou falar? Não, o que é? É uma substância, inclusive tem estudos científicos a respeito, né, que faz com que você retarde o seu envelhecimento. Você retarda o envelhecimento. Então você pega, às vezes, alguém numa idade muito avançada e a pessoa está inteiraça. Você vê o Tom Cruise, está inteiraço, por exemplo. É tá? verdade, o Tom Cruise você vê a Cher. Quanto? Tem quase 60, ou 60 já, se não me engano. Será? Você 59, né? Você vê a Cher, tá aí. Né? E o adrenocrome, você consegue, embora seja utilizado dentro da Irmandade, na Deep Web, né, nos bastidores ali, tem gente que vende isso. Né, a ampola de adrenocrome. Só que o que eles fazem? Eles colocam... a teoria diz o seguinte, tá? Teoria. Diz o seguinte, que eles pegam crianças, por isso que o número de crianças desaparecidas é bastante elevado, né? E colocam essas crianças com muito medo, pavor, como os astecas faziam. Os astecas também matavam crianças e mulheres. E quanto mais medo eles tinham, quanto mais eles choravam de medo da morte, maior irrigava a terra, então clamava por chuva. Então eles tinham essa ideia na época dos astecas. Então no adrenocrome, quando você está liberando muita adrenalina no seu corpo e você morre de maneira violenta, com medo, com muita adrenalina, você libera essa substância no sangue que é o adrenocrome. Né? É adrenalina no seu sangue. Né? Então, sei lá, uma pessoa de 80 quilos vai produzir umas 3 ampolinhas de adrenocrome. É raro, né? E a pessoa que injetar, ela consegue ter longevidade maior. Né? Então, você vê muita gente aí jovem, né? Que muitas vezes tem ligação lá. Não é só tratamento de beleza, não. Então,
O de criança seria um poder muito maior do que de velho. Sim, sim, de criança maior. Além de ser mais jovem, né? Sangue mais novo, né? Então também tem isso. Então é o que a teoria preconiza. E nessas seitas tem sacrifício de criança ou é lenda isso daí? Existem seitas que fazem. É? Tem seitas que fazem, sim. Sacrifícios humanos, né? Isso desde a época dos astecas fazem, né? Não, na antiguidade sim, mas... Mas os dias de hoje também. Né? Muitas das pessoas que são desaparecidas, né? Elas simplesmente não é que elas sumiram, né? Às vezes foram usadas em algum ritual. Cara, e se você viu alguma coisa desse tipo? Pois é, no dia que eu fui liberto, só vamos pontuar uma coisa, e nunca vai achar o corpo. Por quê? Nunca vai achar, é cremado. Antes, eles alugavam crematórios. Agora eles têm os próprios. Eles mesmos têm os próprios crematórios. Usam o sangue, matam e depois crema, pó, acabou, sem corpo, sem crime. Desapareceu. Né? E eu ia fazer parte de um ritual desse, né? Na véspera de eu me converter. Então, me converti. No dia seguinte, eu teria que fazer um ritual desse com uma menina de 9 anos de idade. Eu vi a menina, né? Conversei com ela. Ela estava já num preparo, um tipo de uma dieta específica. E os pais deram essa menina para o diabo. Vê só onde vai a loucura humana, né? Caramba. Eles ofereceram a própria filha ao diabo em troca de poder, de dinheiro, né? De juventude, coisas efêmeras, né? E a menina com 9 anos de idade. Então eu conversei com ela, eu vi, né? E aquilo ficou na minha cabeça, né? Então eles quiseram que eu fosse no outro dia, eu fugi, né? Me pressionaram, tudo mais, e eu não soube mais daquela menina. E aquilo lá me perturbou uns 15 anos. Eu fiquei pensando, né? Poxa, o que aconteceu com aquela menina? O que aconteceu com aquela menina, né? Perguntava para Deus, né? Porque, poxa vida, eu vi, olhei os olhos, né? Será possível, né? Mas na cabeça dela, ela estava não concordando sabia. com os pais. Ela não sabia. Não sabia. Ai, caramba. Não sabia. Então é surpresa. Sedam tudo, né? Um pouco. Semi-sedada, né? Porque tem que produzir o adrenocrômio. Então, eu pensei muito, né? O que tinha acontecido com ela. Aí passou anos. Até um dia eu vi uma matéria na revista Veja, né? Vi uma foto, né? Que saiu. Houve um evento especial no Brasil. E eu vi uma moça que parecia ter os traços, né? Aí depois eu fui ver melhor no computador, aumentei o tamanho, né? E fui pesquisar o nome, né? A idade, era o mesmo nome e a idade era compatível, né? Então, por alguma razão, Deus poupou aquela vida, né? E se poupou tem um propósito, né? Então tá nas mãos de Deus. Deus, ele é soberano nessas coisas. Então eu acredito que nesse juízo de Deus também, essas pessoas que estão tripudiando a Deus vão pagar. Cara, e deve ser muito caro o preço de quem faz uma coisa dessa. Né? Com toda certeza. Caramba, você matar uma criança, matar uma pessoa para conseguir alguma coisa. É o que você falou. E é o que você falou, às vezes são coisas, quer dizer, sempre são coisas pequenas, mas às vezes são ridiculamente pequenas, né? Ridiculamente pequenas. Como você, por exemplo, queria tirar a vida de uma pessoa simplesmente por não querer encontrar com ela, não é? É uma coisa pequena. Você não estava querendo ser rico ou ser alguma coisa. Não. Era uma medir poder. Né? Vou mostrar que eu tenho mais poder que você. E sabe o que aconteceu com esse pastor? O que aconteceu? Depois eu te mostro também no celular as fotos. Eu perdi contato com ele. Ele era a minha referência. Tipo, o cara que me libertou. O cara que orou por mim. E na hora que eu comecei a sofrer perseguições, né, ameaça, tudo, e é um negócio que deixa você meio neurótico, né, telefona pra tua casa, passa carro perto devagarinho, assim, né, que você vê que parece que você acha que todo mundo tá te olhando, né, então não sei até quanto que era paranoia minha ou não, mas a sensação que eu tinha é que todo mundo me olhava. E aí eu procurei ele, esse pastor sumiu, desapareceu, ele foi mandado embora da igreja que ele trabalhava. E era uma igreja proeminente. E essa igreja eu posso falar o nome, que é a Igreja Batista do Morumbi. Aqui perto. Né? Aqui perto. Que era, na época, quem comandava era o Ari Veloso. Não sei se você chegou a conhecer dessa época, né? E esse pastor, o nome verdadeiro, a gente tem o nome de Brint no livro, o nome verdadeiro dele é Luiz Augusto Zitti.
Um homem de Deus, uma pessoa cheia do poder, cheia do Espírito Santo. Mas ele foi mandado embora da igreja, porque era uma igreja que não acreditava na batalha espiritual e nem em possessão demoníaca, mas tinha um trabalho de assistência social fantástico. Né? Eles cuidavam, tinha uma favela ali perto, tinha um trabalho de assistência social incrível. Mas no aspecto de batalha espiritual não acreditavam. Então ele foi mandado embora. Aí ele foi trabalhar numa outra igreja como pastor, perto de Birigui, Araçatuba. Não, foi em Birigui. Aí, uma ocasião, eu estava nessa igreja em Birigui, ministrando no seminário, e postei a foto dele. Mas quando eu postei a foto dele, vi que as pessoas começaram a chorar. Falei, nossa, que unção que o cara tem, né, meu? Cara, não só a foto do cara, o pessoal já chora, já entra na comoção, né? E eles estavam chorando porque eles maltrataram ele lá. Ele foi pastor de lá, né? Maltrataram ele, não trataram ele bem, não trataram bem os filhos dele, né? O filho dele sofreu bullying ali. Então ele largou a igreja, ele largou o ministério. Não quis mais saber. Aí ele foi vender calçados infantis. Foi para Vila Velha, vendendo calçado infantil. Nessa de viajar de carro, alguém um dia disse para ele, pô, cheira uma cocaína. Você aguenta dirigir mais tempo, você produz mais. Ele começou a usar cocaína. Aí onde compra cocaína? Ele está numa cidade portuária, ele vai para o porto, assim de prostituição. Ele se envolveu com prostituição, com cocaína, né, com droga, e quase morreu de overdose, bateu o carro, quase morreu várias vezes. A esposa dele nunca desistiu, dobrava o joelho e orava. Os filhos nunca desistiram, dobrava o joelho e orava. Traz meu pai de volta, a esposa também, traz o marido. Aí um dia a Neuza Itioca falou para mim, localizei ele, né? E eu fui até Vila Velha para reencontrá-lo. E ele andando comigo pela praia que ele contou. Só que ele estava viciado em cocaína, que ele estava na prostituição, que ele não conseguia se libertar disso. Aí eu falei para ele, pô, passa um final de semana na minha casa. Eu morava no Vale da Bênção, vocês conhecem. Não. Lá em Araçariguama. E convidei ele para passar uma semana em casa. E ele muito frio, né? Muito frio, assim. Ele falou, cara, eu não consigo mais chorar, não tenho mais emoção nenhuma. Eu peguei... Aí um dia, ele estava sentado na varanda de casa, assim. Eu sentei do lado dele. Falei, ô pastor, vamos orar, vai. Né? Ele meio relutante, assim. Ele olhou para mim e falou uma coisa que eu nunca mais vou esquecer. Ele falou, cara, um dia eu orei por você e eu te libertei. Hoje, eu acho que se você orar por mim, eu vou ser liberto. Sabe, meu... Não tem emoção maior do que isso, né? Chamei minha esposa, a gente orou por ele. No final, aquele homem todo durão, assim, chorou que nem um bebê, né? E se reconciliou com Deus, tudo. E aí ele quis voltar a pastorear. Mas a igreja que prega o perdão não perdoa ele, né? Então ele começou a vender pão de mel para sobreviver, tudo mais, né? E depois ele começou a trabalhar com o pai dele na capelania da Unicamp. Né? Levou muitas pessoas aos pés da cruz, sempre contou a história dele, sem maquiagem, sem nada, né? E faleceu. Faleceu normal, morte morrida, pegou uma infecção hospitalar, teve sepse, né? Mas uma história assim, um guerreiro mesmo, né? Eu tenho foto, você vê como tinha entidade com ele, a gente estava despedindo dele no aeroporto. Nós tiramos 2 fotos diferentes em tempos diferentes. Tem um hiato aí de uns 15 minutos entre uma foto e outra. Era revelação a foto, né? Não era imediato. De revelar. De revelar. Então a gente não viu na hora. Então eu tirei uma foto dele, a esposa, tal, a filha. Aí depois eu tô junto, aí outra pessoa tirou, bateu a foto. Nas 2 fotos aparece visivelmente uma mancha muito escura, porque se fosse efeito, a gente teve um tempo de 15 minutos, né? E cobrindo praticamente uma mulher que está atrás. Só vê as pernas da mulher cruzada, uma mancha alta. Era um formato humanoide, né? Bem grande. Ou seja, tinha uma entidade na cola dele. Tinha uma entidade, né? E ele foi liberto pela graça de Deus. Caramba. Então, Deus é 10, né? O que o pessoal do chat está falando? Tem vários assuntos aqui para falar também. Tem vários. O pessoal do chat aqui tem muito superchat hoje. Então vamos lá. Então dá pra gente começar aqui. O Davidson Oliveira falou aqui, ó. O rei Davi orou para que o mal voltasse para a fonte. Tem gente que ora assim, mas com sentimento de mal. Podemos orar assim também ou devemos orar com a visão de Jesus? Orar a favor do seu inimigo. Isso é controverso ou não? Orar a favor do inimigo?
Sim, você pode orar a favor do inimigo. Agora, quando a gente fala, eu vou orar para voltar da fonte, né? Existe um termo que as pessoas utilizam, você ora e determina que aquela entidade vá para o local onde Jesus determinar. Você não determina. Exatamente. Né? Porque quem sabe é Deus. Tanto é que quando Jesus vai expulsar os demônios de Gadareno, tinham 6.000 demônios sobrepujando aquele cara. É uma legião? Uma legião. São 6.000 homens romanos. Né? Então, não fala o nome. Né? Qual que é o teu nome? Legião. São uma galera, né? E aí pediram para ir para os porcos, porque eram espíritos territoriais. Né? Por isso que eles matam os porcos, para voltar para o território deles. Né? E aí veio o termo, o espírito de porco, que a gente costuma falar. Não entendi. O espírito pediu para ir para os porcos para continuar a ficar na mesma região. Isso. Aí entrou nos porcos, entrou na vara de porcos, os porcos se lançaram no precipício e morreram. Por quê? Porque os demônios mataram. Os demônios jogaram para lá. E aí aquela entidade saiu e continuou naquela mesmo perímetro territorial. Caramba. Né? Daí que veio o termo espírito de porco. Né? Falaram que, Daniel, você já fez um vídeo falando sobre a questão homoafetiva. Porém, em seu livro, você conta que quando era satanista, o diabo estava atuando na vida do ministro de louvor de uma igreja, justamente por ele ser homossexual. Poderia explicar? Simples, porque ele não era apenas homoafetivo, ele era promíscuo. Você tem uma ideia? Sabe o que aconteceu? Esse cara era líder de louvor e líder dos jovens. E ele engrupiu todo mundo que ele tinha câncer. E aí ele falou para os jovens da igreja que tinha uma nova cura para o câncer, que era através de esperma, né? Então ele começou a negociar com os jovens da igreja, né, para extrair o esperma. Nossa. Então ele tinha uma vida promíscua, isso é diferente. Aí toda a legalidade. Isso tem a ver com autoridade espiritual? Por exemplo, um pastor que peca, ele traz essa falha dele para o rebanho dele ou não tem nada a ver? Tá, assim, ó. A boca fala do que o coração tá cheio, não é isso? Então meu coração tá cheio de mágoa, pecado. Eu tô falando que o coração tá cheio. Você está se alimentando daquela palavra. Aquela palavra está contaminada. Ela não é água viva. Ela é uma palavra contaminada. É uma água que você pôs veneno na água. Você não percebe que tem veneno. Imagina que o veneno tem as mesmas propriedades da água. Insípido, incolor, inodoro, né? Mas você tem a ilusão de saciar a sede, só que aquele veneno vai te fazer mal. Tá. Você sai, poxa, parece que sair da igreja não mudou nada. Né? Você pode ter aquela euforia do momento, aí você rebaixa outra vez. Entendi. Então influencia sim. O pastor tem que ter uma vida reta.